brasileiro. Até no segundo tempo o Felipão tentou, tirou o Bruno, colocou lá o Guerra, também não funcionou. Não sei, acho que além disso também faltou um pouco mais de espírito para se jogar uma Copa do Brasil e mirar a grande final da competição. Claro que tem muito a ver com o que aconteceu no primeiro duelo. Num duelo tão equilibrado como esse, você perder em casa como o Palmeiras perdeu, depois para recuperar é complicado. Mesmo tendo o cartel que o Palmeiras tinha de vencer todos os duelos até então dentro da Libertadores, de seguir invicto jogando como visitante também na Copa do Brasil e contra um rival que perdeu para o Flamengo e perdeu para o Santos, mas continuou avançando em competições como Libertadores e Copa do Brasil. Eu acho que ontem, além do Palmeiras ter jogado muito abaixo do que vinha jogando e merecendo elogios sob o comando do Felipão, para mim tem muito a ver com o primeiro duelo. Aquela derrota em casa encaminhou, e até do lado psicológico também, porque ontem o Palmeiras chegou pressionado. Quando o Mano falou, vocês só ficam falando que os outros são favoritos. Isso pode mexer com quem está ouvindo, como o Cruzeiro, e mexe com o brilho do jogador, e pode também atrapalhar quem está sendo elogiado no caso do Palmeiras. De repente achar, nós somos realmente favoritos, a qualquer instante a gente pode resolver a parada. Perdemos o primeiro jogo, ok, mas a gente vai lá no Mineirão, faz o jogo que a gente tem, a gente é bom e não sei o quê, e consegue a classificação. E não é assim. Do outro lado tem um Cruzeiro muito bem dirigido, com um dos técnicos mais longevos do país. Olha quanto tempo o Mano está aí dirigindo a equipe do Cruzeiro. Então, talvez subestimamos um pouco essa força do Cruzeiro, não eu, mas algumas pessoas subestimaram, e o Cruzeiro tem que ser respeitado. Fora desse eixo Rio-São Paulo, a gente tem uma tendência toda hora de falar bem de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Vasco, e a gente esquece o que está fora desse eixo, que é o Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional que está nas cabeças aí no Campeonato Brasileiro e por aí vai. Então, Paulo, então agora para o Mano Menezes. Dirija-se a Mano Menezes. O duelo da grande decisão agora, Cruzeiro e Corinthians, tem favorito nesse duelo, Paulo Lima? Eu só vou me dirigir ao Mano e também, assim, a gente, cara pálido, também pensar que eu nunca dei esse favoritismo total para o Palmeiras contra o Cruzeiro. Pelo contrário. O Mano está enganado em relação a isso, pelo menos aqui na nossa galera. É evidente que cada um tem uma posição, você pode ter encontrado pessoas, mas o Cruzeiro jamais deixou de ser apontado como um time fortíssimo para passar pelo Palmeiras. E esse discurso do Mano pode ser um discurso em algum lugar, ele ouviu. E ontem no final do jogo, o Robinho falou a mesma coisa. O Robinho usou a mesma expressão. Porque fica todo mundo falando que o outro time aqui é favorito, que outro time aqui é o bom, porque outro time aqui tem... E na hora que a bola rola, e ontem, inclusive, no expediente de futebol, a gente discutiu isso, falou assim, se botar ali no mano a mano, vai ficar complicado dizer quem é melhor. E tá aí o resultado. Agora, para o futuro do Cruzeiro, eu já falei um pouquinho antes aqui em relação a isso, né, Ribeirão, sobre Corinthians e Cruzeiro, mais uma vez, mandar um recado para o Mano que o Cruzeiro também, nesse momento, ao meu ver, é um time fortíssimo a ser batido pelo adversário. Porque quem tem a vantagem da final é o Cruzeiro, por ter exatamente um técnico há mais tempo no comando, por ter uma equipe experiente, né, por ter um cara que sabe no momento certo sair da zaga e fazer gols como fez, o Hernan Barcos, fez gol fora de casa, fez gol em casa e jogou o Cruzeiro naquilo que o Cruzeiro queria, a vantagem. Primeiro fora de casa e depois sair no Mineirão com 1-0, evidente que o Felipe ia jogar para cima como fez, mexeu como tinha que mexer, mas soube segurar a equipe que também tem tanta qualidade técnica e tanta experiência no comando como dentro de campo, que é o time do Cruzeiro. Então, Paulo Limão, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre a confusão e vamos falar também sobre os desdobramentos, porque agora quem vai surgir aqui com a gente, que está na Toca da Raposa, é o Vinícius Nicoletti, que tem novidades sobre o Sassá. Então, Vinícius Nicoletti, cuidado aí, hein? Tá quase no meio do campo, tá quase jogando junto com eles, Vinícius. Conta pra gente, o que vai acontecer com o Sassá? A denúncia já foi feita junto ao STJD. Conta, então, a situação desse jogador e também sobre o Cruzeiro, que vai enfrentar o Palmeiras novamente no domingo. Pois é, Helena, muito boa tarde para você, boa tarde a todos em casa. Estamos aqui no treinamento do Cruzeiro, nesse momento só os reservas em campo, né? Os jogadores que participaram
da partida ontem, estão fazendo aquele trabalho de recuperação na academia, inclusive o Sassá. Mas o sentimento aqui é de missão cumprida, principalmente do Pirata Barcos, que hoje veio na entrevista coletiva. Ele marcou nos 2 gols, nesses 2 confrontos contra o Palmeiras. O Sassá, como você disse, já foi denunciado e pode pegar até 12 jogos de suspensão. Na próxima partida do Campeonato Brasileiro, né, o Cruzeiro vai entrar com o time totalmente reserva, né, preservando o time para o jogo da Libertadores na próxima quinta-feira aqui no Mineirão. O Cruzeiro precisa tirar aí a vantagem de 2 gols do time argentino. O Mano Menezes já disse, vou descansar até o Sassá, ele está muito nervoso, vou tirar ele do jogo. Então o Sassá também não vai jogar essa partida. E como eu disse aí, pode pegar até 12 jogos de suspensão. Mas esse time do Cruzeiro que vai enfrentar o Palmeiras pode ter novidades. A volta de Fred. O Mano Menezes já disse isso na entrevista coletiva. O Fred não joga desde o jogo contra o Tupi no dia 25 de março. São 6 meses sem atuar. Ele nesse momento está fazendo treinamento aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui o Fred. Então são 6 meses e ele quer dar uma rodagem pro Fred, né? Tá voltando aí. O Sassá também ficou 3 meses sem jogar, voltou contra o Atlético, fez gol contra o Santos e ontem participou aí do segundo tempo e já pode pegar essa punição. Outro que pode reaparecer na equipe, tá treinando aqui um pouquinho, ó, separado com o preparador físico, a gente vai mostrar também, ó, importantíssimo essa volta, o camisa 10, o Arrascaeta, o uruguaio, que não joga desde a partida contra o Palmeiras, lá em São Paulo. São 2 semanas, ele já está bem fisicamente, só fazendo esse trabalho de recuperação. Ontem ele foi cortado do banco de reservas, também deve jogar alguns minutos na partida de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, para dar aí um pouco mais de ritmo. O Arrascaeta deve ser utilizado na partida contra o Boca. O Fred não, o Fred está voltando agora, precisa um pouquinho mais de rodagem, o Mano Menezes já falou isso, então o Fred fica como opção se o Cruzeiro avançar e até, de repente, para a final da Copa do Brasil aí. Primeiro jogo, sempre bom lembrar, aqui em Belo Horizonte, e o segundo em São Paulo. O Barcos falou na entrevista coletiva que vê pouca vantagem, né, do Cruzeiro jogando a primeira partida aqui em Belo Horizonte e depois a decisão lá em São Paulo. Então essas são as informações do Cruzeiro, que se prepara novamente para o confronto contra o Palmeiras, e com certeza a rivalidade está acirrada depois do que aconteceu na Copa do Brasil. Helena? Com certeza, Vinícius Nicoletti. Muito obrigado então pela sua participação. E você deixou a torcida do Cruzeiro agora animada. Possíveis voltas de Arrascaeta e de Fred, e o Sassá, que pode ter uma punição de até 12 jogos, Gustavo Ribeirão. E falando sobre a confusão de ontem no Mineirão, a confusão que começou no finzinho do jogo, eu queria saber do Quesada e do Paulo Lima, o que está acontecendo com esse time do Palmeiras. Quesada, nos últimos jogos do Palmeiras, já há alguns meses, vem tendo muita confusão. Teve decisão